Fernanda Pelaquim, para quem não me conhece, eu sou arquiteta, sou sócia da UPA Construtora. Eu atuo hoje principalmente na gestão, né, da execução das nossas obras. Nós temos, atualmente, estamos finalizando a 4ª obra, uma construtora nova. A gente faz edifícios residenciais de alto padrão. E além de participar, né, no projeto dessas edificações, né, que eu e minha sócia, que somos ela também é arquiteta, a gente faz o projeto a 4 mãos, né, nós fazemos o projeto juntas, a gente executa essas obras. E foi nesse dia a dia, né, de execução ali de obra que eu vi que realmente existe um certo despreparo de nós arquitetos em relação a realmente colocar fora do papel aquilo que a gente projetou, a tirar do mundo imaginário e colocar na obra realmente, a tornar realidade aquilo que você pensou, aquilo que você projetou. Então, é muito complicado isso. Eu vejo que a gente acaba tendo uma certa falsa tranquilidade porque a gente confia 100% na nossa equipe de obra. A gente acha que a nossa equipe de obra nunca vai errar, que não vai ter problema algum. Então, um exemplo besta. A gente acredita que o betoneiro, por exemplo, numa obra de uma residência, quando vai fazer uma concretagem que seja exclusiva in loco, essa concretagem da sua estrutura, que é extremamente importante dessa edificação, que o seu betoneiro nunca erra. Então, nós arquitetos temos essa falsa tranquilidade dentro de obra, que a gente não consegue ver a importância que a gente tem em relação a saber exatamente como está sendo executado aquilo que a gente projetou. Então, um betoneiro que, às vezes, à noite, o filho ficou doente, ele não conseguiu dormir direito, ele acorda no outro dia um pouco mais distraído, se ele, por acaso, erra o traço do seu concreto, ele está gerando um erro, né, gravíssimo na sua obra. Então, de repente, você pode gerar patologias na sua obra justamente por conta de um erro do seu betoneiro. Por quê? Porque nós arquitetos temos essa falsa tranquilidade que a equipe de obra nunca vai errar. E isso acontece também com a parte elétrica. Eu vejo que é uma parte muito negligenciada e que é um projeto tão importante, né, para nós arquitetos e tão bacana também. Porque, de repente, a gente demora tanto tempo para conseguir entender o que o cliente quer, quais são as reais necessidades dele para fazer aquele projeto luminotécnico lindo, maravilhoso, que você apresenta para o seu cliente todas aquelas ambientações, todos aqueles tipos de iluminação, que você desligando essa luz, ligando a outra, você consegue ter um ambiente nem tão claro, nem tão escuro para assistir um filme ou coisa do gênero. Então você faz todo esse estudo, todo esse projeto para, de repente, ficar só pela metade. Porque a gente não faz a outra metade. Qual que é a outra metade? Executar. A gente não pode deixar só na mão de obra, a gente não pode deixar nas costas da mão de obra. E eu vejo que essa parte de elétrica, até por falta de conhecimento, a gente assume que a equipe de elétrica nunca vai errar. Então, de repente, se o seu cliente que está te vendo dentro de obra, ele vai cobrar de você, ele não vai cobrar do seu eletricista. Seu eletricista pode ser o melhor eletricista do mundo, mas se ele tiver passado uma fiação errada, ou se ele tiver conectado um circuito de uma maneira errada, pode ser que aquele projeto luminotécnico maravilhoso que você fez, que você vendeu para o seu cliente, que você criou aquela mega expectativa para o seu cliente de existir, né, esse projeto, não exista, justamente porque você não esteve presente, você não esteve em cima no momento da execução daquele projeto, no momento da execução daqueles circuitos. Então, o seu cliente ele não vai cobrar da sua equipe de elétrica. O seu cliente ele não vai cobrar do projeto do engenheiro eletricista. Até porque quem está na obra é você. Se você está indo na obra só para conferir paginação de piso, se você está indo na obra só para conferir esquadro, prumo, você não está fazendo todo o seu trabalho. Porque a gente não projeta só paginação, a gente não projeta só cor de tinta, a gente não projeta só o tamanho dos ambientes, a gente projeta muito mais do que isso. Então, a gente não pode deixar nas costas da mão de obra e assumir que eles nunca vão errar, porque a gente não está ali, não está em cima, não está realmente visualizando aquilo que está sendo feito para
saber se está sendo feito de maneira correta. Então, a intenção é justamente ajudar você, arquiteto, a saber o que você precisa ver dentro da sua obra, o que você precisa observar dentro da sua obra, saber se está sendo realmente executado. Então, se o seu projeto luminotécnico, você definiu todos os seus pontos, tudo certinho, mandou para o seu projeto, para o seu engenheiro eletricista, ele fez aquela teia de aranha, né, louca lá em cima do seu projeto, mandou lá para a equipe de execução. Você precisa saber se a forma com que você projetou, se tudo que você projetou está sendo executado. Porque se a equipe de obra erra, se seu engenheiro eletricista não entendeu algum ponto, ou se você mesmo esqueceu de algum ponto e você vendeu essa ideia para o seu cliente, no fim, quem vai ser cobrado é você. Então, hoje eu vou falar sobre alguns conceitos básicos de elétrica. Amanhã eu vou falar sobre circuitos de iluminação. Então, por exemplo, muita gente se questiona por que tem aqueles circuitos enjoados que você liga o interruptor na entrada do seu quarto, por exemplo, e tem um interruptor do lado da sua cama. Aí você vai lá, apaga a luz do lado da sua cama, vamos dizer assim. Amanheceu o dia, você sai do seu quarto, né? Como tá de dia, você não precisa acender luz. Aí beleza, foi trabalhar, quando você voltou, você vai tentar acionar essa lâmpada por aquele outro interruptor, né, no início do seu quarto, e não acende. Por quê? Porque esse é um circuito feito em série. Isso é um problema muito frequente, e é algo que é simplesmente um erro de instalação. Então, se você conseguir visualizar isso, conseguir enxergar como que funciona um circuito de iluminação, como que funciona o circuito de tomadas, como é que você faz a leitura daquele projeto de elétrica, né? Aquela teia de aranha em cima do seu projeto, e como que você confere isso dentro de obra, você vai ter a certeza daquilo que você projetou está sendo executado. Então, hoje eu vou falar sobre alguns conceitos, né, iniciais aí de elétrica, uns conceitos básicos, para que a gente consiga dar seguimento. Amanhã eu vou falar sobre circuito de iluminação. Quarta-feira eu vou falar sobre circuitos de tomada, né, os diferentes circuitos, etc., que você pode colocar dentro da sua casa. Quinta-feira, então, a gente vai ver a parte de leitura de projeto. Sexta-feira eu vou levar vocês até a minha obra, para mostrar para vocês que já está numa fase de acabamento, tem alguns apartamentos, né, como eu já tinha dito antes, na consultora a gente faz edifícios residenciais de alto padrão, né, então são apartamentos que já tem a fiação passada. Então eu faço 2 tipos de conferência. Quando já tem a fiação passada, mas não existe instalação, né, por exemplo, de interruptores, lâmpadas e tomadas, quando tem essas instalações. Então, agora só tem a fiação passada. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu faço lá. E quando existe a fiação passada, eu vou mostrar, assim, em experimentos, né, aqui, para que vocês entendam certinho como que vocês podem fazer essa conferência dentro de obra, então. Então, vamos lá. Hoje nós vamos entender sobre watts, volts e ampere, qual que é a diferença de cada um, né? Por que é tão importante a gente entender isso daí. Bom, eu vou explicar de uma maneira que pode parecer um pouco confusa inicialmente, e depois eu vou explicar com analogias, que daí fica mais fácil de entender. Então, para a gente entender watts, volts e ampere, a gente tem que entender as partículas, né, um átomo. Então, vamos lá. Eletricidade tem tudo a ver com elétron. Então, vamos imaginar um átomo. O átomo tem lá no seu núcleo um próton, um nêutron, né, os prótons que têm as cargas positivas, nêutron com as cargas neutras e os elétrons com a carga negativa na eletrosfera. Se eu tenho um átomo carregado negativamente, ou seja, tem mais elétrons do que deveria na sua eletrosfera, ele pode ceder elétrons para outro átomo. E essa cessão de elétrons para outro átomo, né, esse pulo do elétron para outros átomos, é o que gera a corrente elétrica. E quando esses pulinhos de elétrons em átomos de forma ordenada, ocorrem de forma ordenada, isso causa uma corrente elétrica. Então, o que acontece? Esse pulo em si, ele faz justamente por conta dessa diferença de potencial elétrico que existe, por conta da carga ser diferente. Então, se eu tenho uma partícula que está mais carregada negativamente em relação a outra partícula, então essa diferença de potencial elétrico, né, porque essa está mais carregada negativamente do que essa, isso faz com que gere essa corrente elétrica, que gere essa energia elétrica. Então, assim, pode ter ficado um pouco confuso, mas agora eu vou fazer uma analogia. Imagina agora uma roda d'água. Sabe aquelas rodinhas de antigamente que tinha
uma biquinha de água, por exemplo, que daí ia funcionando ela. O pessoal poderia fazer, por exemplo, um moinho ali, moinho de milho para fazer fubá, sei lá, moedor de cana, etc. Eu fiz um protótipo, muito bem feito, por sinal, daqui de um moinho de água. Então, vamos imaginar esse moinho de água, certo? Essa roda d'água. Se eu simplesmente coloco essa roda d'água numa lagoa, a água tá lá. Ou seja, né? Pensando no átomo, ele está energizado, um fio, por exemplo, de 127 volts. Ele está energizado, só que ele só vai gerar corrente elétrica se existir uma diferença de potencial elétrico. Como é que você faz isso? Com a bica d'água. Então você tem uma altura, vamos dizer assim, de bica d'água. Então eu tenho uma biquinha d'água que faz rodar a minha roda d'água, certo? Essa altura, essa diferença de altura que faz rodar a minha rodinha d'água, que é a diferença de potencial, que é como se fosse a diferença de potencial elétrico. Então, por exemplo, se eu aumentar a altura dessa cachoeirinha, vamos dizer que a cachoeira está aqui. Se eu aumentar a altura dessa cachoeira com a mesma quantidade de água, com a mesma corrente de água caindo, o que vai acontecer? Minha rodinha vai girar com mais afinco, né? Vai ter um desempenho maior, certo? Se eu quiser, numa altura baixinha, por exemplo, fazer com que a minha roda gire muito, o que eu vou precisar? Uma grande quantidade de água. Então, a água, nessa analogia, seria a corrente elétrica, que é a quantidade de elétrons que estão correndo naquela corrente. Então, vamos dizer que essa diferença de potencial, essa diferença de altura é a minha tensão. Na elétrica, é a quantidade de volts. Então, vamos dizer assim, se eu tenho 127 volts, né, e 220 volts, vocês conseguem perceber que existe uma diferença, né? Vamos dizer que 127 volts é uma altura mais baixa aqui da minha corrente, da minha biquinha d'água para essa roda d'água aqui no rio. E o 220 volts está aqui em cima, vamos dizer assim, ele é mais alto. Então, os 127 volts, para criar uma certa energia nessa roda, ele precisa de uma quantidade muito maior de água do que esse que está aqui em cima. Então, a quantidade de corrente para gerar, por exemplo, agora vamos lá, um chuveiro de 5.500 watts. Agora vocês vão entender um pouquinho mais. O que gera trabalho, o que gera energia, a quantidade de água correndo para fazer com que essa roda de água consiga girar e moer meu milho para virar meu fubá, é a potência dela. Então, quanto mais água ou quanto maior a altura, maior a potência dessa minha roda d'água, certo? Então, é como eu vou conseguir moer meu milho, por exemplo. Então, vamos imaginar um chuveiro de 5.500 watts, que é mais ou menos o padrão. E uma tensão nessa casa de 127 watts. Você vai precisar de uma energia, de uma corrente elétrica correndo dentro dos seus condutores elétricos maior do que se você tivesse uma tensão de 220, porque o 220 está lá em cima, como se fosse uma cachoeira mais alta do que aquela de 110. Então, para gerar a mesma quantidade de giro, vamos dizer assim, se para eu moer o meu milho para fazer o meu fubá, eu preciso de uma certa energia aqui, né? Um certo desempenho dessa rodinha. Então, cai uma certa quantidade de água, ela gira uma certa quantidade de vezes aí no tempo, eu consigo já moer meu milho. Se eu altero a altura dessa cachoeira, mas não altero a quantidade de água, o que acontece? Ele vai girar mais rápido. Agora, se eu quero essa mesma quantidade de giros, por exemplo, eu já vou conseguir moer meu milho com pouco giro. Mas se eu aumentar a altura da minha cachoeira, isso quer dizer que eu vou precisar de menos água para correr essa minha rodinha. Então, isso é a mesma coisa que acontece com o chuveiro. Então, com a maior tensão, você precisa de menos corrente, menos água caindo na sua rodinha para gerar essa potência de 5.500 watts. Então é por isso, inclusive, que as pessoas costumam ouvir, por exemplo, um equipamento elétrico, ele funciona melhor ou dura mais com 220. Por isso que, normalmente, a gente faz a ligação de um chuveiro com 220 volts, com essa tensão de 220, justamente porque vai ter uma corrente elétrica dentro do seu condutor elétrico, dentro da sua fiação, né? O seu fio é menor, vai ter uma quantidade de elétrons menor no seu fio para que você consiga gerar essa quantidade de energia para ligar o seu chuveiro, que são 5.500 watts. Se você reduz a tensão da sua casa para 127 watts, você tem que gerar uma maior quantidade de elétrons, né, de corrente elétrica dentro do seu condutor para conseguir chegar nesses 5.500 watts. E o que isso ocorre?
acontece que ele esquenta mais. Então, a durabilidade dos seus condutores elétricos, a durabilidade dos seus equipamentos realmente é menor a 127 volts. Então, por isso que existe esse pensamento de que os equipamentos que demandam maior energia, maior quantidade, né, maior potência, maior watts, o 220 ele funciona melhor. Então, isso não é um mito, realmente existe justamente por conta disso. Vocês entenderam direitinho que a diferença de potencial é a que causa a tensão. Então, um fio sozinho, por mais que ele tenha um potencial elétrico de 127 volts, por exemplo, na sua tomada, ele não gera energia sozinho. Então, um fio sozinho, ele não tem os 127 volts, ele tem um potencial de 127 volts. E quando ele é comparado com outro fio, que o neutro, que ele tem 0 de potencial de volts, existe uma diferença de potencial. Então, por isso que quando você liga um fio com potencial elétrico de 127 com um fio com potencial elétrico de 0, você tem uma quantidade de volts, né, uma tensão de 127. Agora, e se eu quero gerar 220 volts? Você vai ter duas fases, dois fios com potencial elétrico de 127, que eles vão conseguir gerar. Deixa eu pegar uma fase e outra fase aqui. Ó, duas fases, então, né? Eu vou depois explicar a lógica das cores, né? Para quem não sabe, o neutro, por convenção, ele é azul. E o verde, né? Por convenção, é o terra. Então, toda fiação que você vê, ou o verdinho com amarelo, tá? Então, toda fiação que você for ver, se você desmontar uma tomada, se você for olhar a fiação do seu prédio na hora da conferência, por convenção, o azul é neutro, e por convenção, o verde ou verdinho com amarelo é o terra. A composição dos fios, né, dos condutores elétricos é exatamente a mesma, tá? Então, não é porque que, sei lá, no recheiozinho ali do neutro tem alguma coisa diferente. Não, continua sendo filamentos de cobre, tá? Enfim, se eu quero fazer 220 volts, como é que eu gero essa tensão de 220 volts? Você tendo dois fios, né, duas fases, com um potencial elétrico de 127 volts. Então, quando você liga as duas, você consegue 220. Então, basicamente dessa forma que você consegue fazer, então, né, 127 e 220. Agora, eu vou explicar um pouco melhor para vocês um padrão, a diferença, né, do padrão monofásico, bifásico e trifásico. Tem muita gente que acha, e acha de maneira até bem errada, que o monofásico é quando você só pode ter 127 volts na sua residência, ou sei lá, e que é só para casinha pequena, que o bifásico é para casa maior e o trifásico é só industrial. Não é bem assim. Acontece que, como é que você vai fazer? Tenta imaginar o poste da rua da sua casa. O poste tem 3 fios assim na horizontal. Esses 3 fios na horizontal que vem da sua concessionária, que é o chamado alta tensão, porque tem uma quantidade de volts realmente muito alta, né? E uma quantidade de elétrons correndo ali muito alta. Então, tem uma quantidade grande de corrente, né? Muitos amperes correndo ali. E um volt também muito alto, pode chegar ali a 20 mil volts. E daí, vai ter o transformador no seu poste e vai ter 4 fios assim na vertical. Desses fios, ele transforma essa grande quantidade de corrente, grande quantidade de tensão, né, daqueles 3 fios assim na horizontal do seu poste, numa tensão utilizável dentro de uma residência. Então ele vai colocar 4 fios ali na horizontal, uma tensão baixa. Então no seu poste você tem alta tensão e você tem uma baixa tensão. Então você vai ter 3 fases e um neutro ali. Quando você vai ligar um sistema monofásico, você vai ligar uma fase e um neutro. Monofásico, fase, né? Como tem 3 ali no poste, então você já pode até imaginar que o bifásico você liga 2 fases e um neutro, e o trifásico você liga as 3 fases e um neutro. Então, o sistema trifásico você vai ter 4 fios entrando no seu padrão, na sua residência, né? Na sua obra em si. Tá, e qual que é a diferença principal? O monofásico, que tem uma fase só, né, que eu tinha falado antes, ele pode vir com um potencial elétrico tanto de 127 volts da sua concessionária, como já pode vir direto com um potencial elétrico de 220 volts. Então, um fio sozinho com potencial elétrico de 220. Então, por isso que o sistema monofásico, dizer que ele só é 110, 120, né, 127, é um mito. Porque você pode ter 220 sim, num sistema monofásico.
Mas por que eu não aconselho que você faça monofásico em qualquer situação? Mesmo que tenha essa opção, né, que venha da sua concessionária, esse fio 220. Justamente porque eu estava explicando antes em relação a equipamentos elétricos que demandam de uma maior energia, né, que tem uma maior potência, uma máquina de lavar louça, uma secadora, uma máquina de lavar, um chuveiro, um fogão de indução, eles demandam uma grande quantidade de energia, né, tem muitos watts, eles utilizam muitos watts. E quando o seu sistema é monofásico, por mais que ele seja aquele 220, que você consiga, então, né, uma menor quantidade de corrente, menor quantidade de elétrons correndo ali dentro do seu condutor, você só vai ter uma fase. Então, toda a sua casa, toda a sua obra, tudo que você tiver de equipamento elétrico, ele vai carregar aquela única fase. Então, assim, dependendo do estado, tem um padrão diferente, mas normalmente as concessionárias exigem que você coloque um disjuntor de 50 amperes para cada fase que você coloca ali no seu sistema. Então, para um sistema monofásico, você tem 50 amperes, ou seja, um disjuntor, né, de 50 amperes. Ou seja, se você tiver uma demanda de energia no momento ali que você liga um chuveiro, um fogão de indução, um secador, etc., que ultrapasse esses 50 amperes, seu disjuntor vai ser acionado, então ele vai desligar. Vai o famoso cair a chave. Então, sabe aquelas residências de vó antiga que se você estivesse tomando banho, ninguém podia ligar secador de cabelo ou ligar o forno elétrico da casa, porque senão caía a chave? Ou se tem 2 chuveiros na casa, não podia funcionar os 2 ao mesmo tempo? Justamente por conta disso. Porque a quantidade de energia que você consegue projetar para essa residência, como é um sistema monofásico, é menor do que, por exemplo, um bifásico. Como você tem 2 fases vindo lá do poste, você consegue dividir a carga, a demanda energética da sua residência, né, da sua obra, do seu comércio, etc., em 2 fases. Então, você tem 100 amperes. Então, é muito melhor para você, se você tem uma maior... Uma maior não, que sinceramente eu não recomendo que você faça um sistema monofásico, que realmente os equipamentos, né, a nossa demanda por energia elétrica, ela mudou muito durante os anos. Então, o mínimo que você deve colocar dentro da sua residência é um sistema bifásico. E essa noção de que o sistema trifásico, ele só é para industrial, porque existem aqueles maquinários, né, que realmente você liga 3 fases nele, é um mito. Porque casas com piscina, com, sei lá, banheiro de hidromassagem, com muitos banheiros, né, com muitos chuveiros, ela demanda uma energia muito maior. O que acontece? Acontece que daí você vai ter que instalar um sistema trifásico numa residência. Então, esse pensamento de que monofásico, casa pequena, bifásico, casa grande, trifásico, só indústria, ele realmente é um mito. Então, na realidade, o trifásico ele é melhor, vamos dizer assim, ele tem, não é toda residência realmente que precisa, que demanda essa quantidade de energia, mas você vai ter uma disponibilidade de 3 fases para você distribuir a sua carga, né, sua demanda energética dessa sua residência, e você vai ter 150 amperes. Né, de demanda energética ali para você conseguir utilizar, né, na sua casa. Então, lembrando também essa diferença de potencial, né, que eu vou tentar mudar a câmera aqui para mostrar para vocês um experimento. Por que pode ser fatal um choque de 127 volts e um choque de uma cerca elétrica? Uma cerca elétrica de casa, ela tem 8.000 volts. Como é que pode ser fatal um de 127 volts e uma cerca elétrica não é fatal? Justamente pela quantidade de corrente elétrica ali dentro. O ampere, a quantidade de ampere que tem numa cerca elétrica é muito pequena. É 0, sei lá o quê, menos de 1. Enquanto que dentro de uma casa, por exemplo, com um chuveiro funcionando, pode passar de 30 amperes. Então, a quantidade de elétrons passando nos seus condutores ali é muito grande no momento que o seu chuveiro está sendo ligado, por exemplo, está ali funcionando. Então, por isso que você por isso que você pode, num choque de 127 volts, acabar sendo fatal, enquanto uma cerca elétrica de 8.000 volts não é. Então, gente, eu vou tentar mostrar para vocês um experimento que eu fiz, justamente para a gente entender essa diferença de potencial na prática aqui com a fiação e uma lâmpada 220. Vocês conseguem enxergar aí, né? Então, um experimento. Então, eu tenho aqui uma lâmpada 220
E eu tenho um sisteminha aqui que a gente criou, ó, que tem o neutro. Então, o potencial de tensão dele é 0. Aqui, nós temos 2 fases, né? Nem eu tinha falado. O padrão, né? A convenção de cores para um sistema, né? De tomadas, né? De iluminação. O neutro sempre vai ser o azul. E as outras cores, né? Vão ser as fases, então. Então, esses dois fios aqui, né? Tem o disjuntor aqui, né? Então, tá desligado, por isso que eu tô encostando, gente. São os que têm potencial, então, de 127. Eles sozinhos, se eu ligar essa lâmpada só em um fio, com as duas aqui, com os 2 conectores, ela não consegue acender. Quer ver, ó? Vou fazer essa ligação aqui para vocês verem, em um fio só. Como não existe a diferença de potencial elétrico, não existe um fio em comparação ao outro, essa lâmpada ela não acende. Aqui nesse fio, a gente fez uns recortezinhos, então tem uns pedacinhos desencapados, tá? Isso, não façam isso em casa, a não ser que vocês estejam extremamente seguros. E aqui tem o disjuntor, eu vou ligar. Então, por mais que tenha energia, tá aquele esquema da roda d'água. Se eu colocar ela numa lagoa, tem a água lá. Tem, né, o que geraria força suficiente para rodar a roda d'água. Mas, como não tem a diferença de potencial, que é a altura da cachoeira, né, que é a altura de onde você vai jogar essa água, então a rodinha não vai rodar. Então, por isso que ele não está aceso. Então, vou desligar aqui o disjuntor e eu vou mostrar para vocês agora uma ligação dessa lâmpada, que ela é 220, no 110. Então, o que está acontecendo? Como essa lâmpada ela exige uma potência, né, um trabalho de 150 watts, eu ligando ela no 110, isso quer dizer que a minha cachoeirinha d'água está mais baixa, certo? Então, por isso que os aparelhos, quando você liga, ele sendo 220, você ligar no 110, ele funciona mais fraco. Isso quer dizer o quê? Que eu estou jogando menos água do que seria necessário, porque a cachoeirinha está baixa, para poder ligar, né, para poder chegar nesses 150 watts. Então, ele não vai conseguir chegar nos 150. Então, eu vou ligar aqui no neutro para vocês terem uma noção. Então, ela acendeu. Se fosse um aparelho que exige uma potência muito maior, talvez ele não conseguisse acender, certo? Porque é uma lâmpada 220 que está ligada no 110. Então, ela está trabalhando mais devagarzinho. É como se a minha rodinha ali estivesse trabalhando bem fraquinha. Então, ela conseguiu acender, mas não acendeu na potência dela, que é o 150. Agora eu vou desligar e eu vou acender, então, fase e fase. Existe a diferença de potencial. Então, agora nós vamos criar um circuito 220. Vou ligar aqui do disjuntor. Tá vendo que ela ligou com muito maior intensidade? Então, seria mais ou menos isso mesmo, pessoal. Essa diferença de potencial. Então, você consegue visualizar aí na prática, né? Essa ligação, ó. Então, estou ligando a minha lâmpada 220, cada um em uma fase. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido direitinho esses princípios, né, esses conceitos básicos de elétrica.